Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler o livro de João, capítulo 12. Versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Também no livro de Lucas, irmãos, no capítulo 3, só para depois nós entendermos algumas coisas também que eu vou falar. A partir do versículo 21. Lucas 3, 21. Que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou, no capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Amém. Começando, irmãos, um comentário sobre esse capítulo de João. Nós vemos que o título é: Alguns gregos desejam ver a Jesus. E Jesus, ele vai trazer uma simbologia do grão de trigo, dizendo: olha, se esse grão de trigo ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. O grão de trigo, quando ele é plantado, ele fica sozinho, vamos dizer assim, é separado que ele se planta. E quando se refere caindo, morrer, significa que quando nós plantamos algo, ele deve ser enterrado, não é? Então, ali ele morre. E como qualquer semente, ele vai florescer, né? Se nós cuidarmos, regarmos, vai crescer e dar fruto. E Jesus, ele está trazendo aqui, falando dele mesmo, que era necessário que ele morresse, que era necessário que ele fosse conduzido à morte de cruz, para que a salvação pudesse chegar à humanidade. Ele diz: olha, se eu não morrer, não tem como dar o fruto. E ele diz também: olha, quem ama a sua vida vai perder ela. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Nós vemos lá no capítulo que eu li em Lucas, que antes do Cristo cumprir o seu ministério, antes de ele ser conduzido ao deserto, antes de ele fazer qualquer coisa, creio, porque ele apareceu lá primeiro para ser batizado por João Batista, nós vemos que ele precisou ser cheio do Espírito Santo primeiro. Então foi o Espírito que toda a vida de Jesus Cristo conduziu. Nós vemos lá que ele fala: olha, então Jesus foi cheio do Espírito Santo, e esse Espírito guiou ele pelo deserto. Então, primeiro ele precisou ser cheio do Espírito, para que então ele pudesse cumprir toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus Cristo era a morte. A vontade de Deus para ele era que ele cumprisse todo o seu plano de ser crucificado naquela cruz e levar sobre si os nossos pecados. Porque quando Cristo, ele caminha ali para a morte,
estava sobre ele os nossos pecados, estava sobre ele as nossas transgressões, estava sobre ele toda a imundícia, todo o mal, todo o pecado que a humanidade estava vivendo, estava no Cristo. Então ele precisava morrer, para que na sua morte, então, se ele ressuscitando, pudesse dar o fruto, pudesse trazer para nós a salvação. E nós vamos falar hoje, irmãos, da morte. Quero que os irmãos entendam que esta morte que nós vamos falar não é uma morte física, como Cristo ele sofreu, mas é uma morte agora espiritual. Porque quando Cristo, ele foi crucificado, ali ele venceu a morte, ali ele venceu o pecado, ali ele venceu as atitudes das trevas, do diabo, ele nos concedeu a nós a salvação. E através dela nós podemos ser regenerados. E o que é isso? Nascer de novo. Nós vemos no símbolo lá de João Batista, quando ele está batizando, o símbolo do batismo é o quê? É a morte para a velha natureza, a morte para todo o pecado, a morte para as concupiscências da carne, a morte para os frutos da carne, a morte para tudo aquilo que não tem parte com Deus. E a vida agora, para ele, ressuscitar, nascer de novo, ter uma nova vida, novas vestes, novo comportamento, novas atitudes diante de Deus. Só que vejam, então Cristo, ele precisou morrer como este grão de trigo. Ele precisou sofrer como este grão de trigo. Ele precisou passar pela morte. Só que em toda a vida de Jesus aqui na terra, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E só que ele disse, olha, quando eu voltar, né, porque primeiro Cristo estava andando aqui como homem, mas quando ele voltasse para o Pai, ele então, de fato, enviaria outro Consolador. E o que significa outro Consolador? Outro igual a ele. O Espírito Santo de Deus, viria de Deus para toda a humanidade. E esse Espírito que conduziria a todos até a Ele. Só que ele disse, olha, se eu não voltar para o Pai, não terá como eu enviar para vocês o Espírito Santo. Então ele foi morto. Só que o plano de Deus não seria só na sua morte. Para cumprir a vontade de Deus, seria necessário que ele ressuscitasse. Então nós vemos que passou um dia, passou 2 dias, e todos ficaram desesperados. E aconteceu, aqueles discípulos caminhando disseram, nossa, não ficou sabendo? Jesus morreu, e agora o que será? Então Jesus apareceu para eles, caminhou com eles, chegou lá na casa deles, e quando ele foi partir a ceia, dar para eles, que eles entenderam então, que o Cristo havia ressuscitado, que de fato o plano de Deus se cumpriu. A vontade de Deus se cumpriu nele. Porque quando ele morreu, irmãos, ele aniquilou a morte, ou seja, ela não tem poder sobre nós. O pecado, ela não tem poder sobre nós. Engano nosso e pensar que o pecado tem poder sobre nós. Ele não tem. E o diabo também não tem, porque ele também já foi derrotado na cruz. Só que, vejam, Jesus precisou ser cheio do Espírito, Jesus precisou ser morto naquela cruz. E quando Deus, ele envia o Espírito Santo, ele diz assim, olha, este Espírito Santo, o Consolador, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai conduzir vocês. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Ele vai conduzir vocês agora pelo caminho. Ele vai, com gemidos inexprimíveis, interceder por vocês, porque vocês não sabem orar como convém. Ele vai agora levar as suas orações. Ele vai agora consolar vocês. Ele vai agora convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, e nós cremos nela, que o Espírito Santo, então, ele pode atuar em nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E como nós aprendemos do pecado, porque nós somos pecadores. Da justiça, porque agora o Espírito de Deus, agora nós sendo convencidos e levados a um arrependimento, nós poderemos então viver toda a justiça de Deus, mediante o Espírito Santo em nós, que é a vida, trazendo para nós a vida de Jesus Cristo. E o juízo, que é a vinda, que é o fim de tudo, que é a vinda de Jesus. Então ele veio, o Espírito Santo, conduziu Jesus à morte. Só que Jesus enviou ele, então, para agora nos conduzir, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio agora, irmãos, para nos levar esse caminho que foi aberto por Jesus. Nós podemos agora entrar por ele. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Espírito Santo que nos leva a Deus. É o Espírito Santo que que em nós, assim, traz para nós, traz para a igreja a vida de Jesus Cristo. Então nós entendemos, não é? Que nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo. Que não há vida na igreja sem o Espírito Santo. Vejam, Jesus, ele morreu. Ele teve que morrer para que pudesse dar o fruto para Deus. Para que toda a justiça pudesse se cumprir nele. Para que então nós pudéssemos entrar nesse reino mediante Jesus Cristo. Só que ele precisou morrer. Só que também no terceiro dia, o Espírito o ressuscitou. Aquele corpo então agora glorificado, transformado, toda a vontade de Deus sendo cumprida nele. Foi o Espírito Santo de Deus, que é Deus. E para nós, irmãos, não é diferente. Para nós agora, igreja, não é diferente. O que o Espírito Santo quer fazer em nós, porque nós sabemos que a vontade do Espírito é nos santificar. E nós também temos aprendido que a santidade, o padrão da santidade, o padrão de Deus, está em Jesus Cristo. Que não há como nós agradarmos a Deus, se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito, a forma de Cristo, a imagem de Cristo, a atitude de Cristo, a santidade dele. Então esse Espírito, ele vai nos conduzir a tudo isso, irmãos. Só que é necessário morrer. E essa morte que ele nos diz, olha, agora vocês podem morrer para as concupiscências da carne. Agora, mediante o Espírito, vocês podem morrer para toda essa natureza pecaminosa, por tudo isso que separa vocês de Deus. Vocês podem morrer agora, porque vocês não apenas serão mortos para vocês mesmos, mas vocês hão de ressuscitar para mim. Eu darei para vocês uma nova vida. Eu farei de vocês novos, uma nova natureza. Não aquela velha natureza de Adão, porque Adão pecou, Lúcifer pecou, Adão e Eva pecou. Então toda a humanidade pecou. Mas olha, eu vou dar para vocês então uma nova vida. Só que não é apenas no símbolo do batismo. Mas é necessário vocês de fato morrer para todo esse pecado, para toda essa vontade da carne, para tudo isso que vos separam de mim. É necessário vocês morrer para tudo isso. Mas espera aí, como? Como a igreja vai fazer isso? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. Sem o Espírito Santo não há vida em nós. Sem o Espírito Santo não há como nos achegarmos a Deus. Sem o Espírito Santo não há como nós agradarmos a Ele, nós vivemos essa santidade. Só que vejam, irmãos, em Efésios, eu vou abrir, no capítulo 4, aleluia, Deus. Efésios, capítulo 4, no versículo 30, o escritor, ele vai dizer assim, olha,
O título dos versículos diz assim, olha, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E ele vai trazer aqui todo um relato sobre a santidade. E ele vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E o que nós temos feito? Irmãos, em 1 Tessalonicenses, Paulo também vai dizer lá no capítulo 5, versículo 19, para aquela igreja, olha, não instigais o Espírito Santo. Olha, não deixe que esse fogo do Espírito se apague entre vocês. Não deixe que ele suma de vocês. Por quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. Mas não basta, olha, aceitei Jesus lá em 1000 não sei quanto. E agora viver uma vida cheia de pecado. E o que nós estamos fazendo com esta vida? Entristecendo este Espírito. Porque, olha, em Coríntios vai dizer, olha, eu não habito em templo impuro. Então, quando ele vem sobre nós, o que ele faz? Ele nos convence, não é? Nos leva ao arrependimento e ele nos purifica. Ele nos purifica para que então nós possamos viver esta vida de Deus. Para que então nós possamos fazer a vontade do Pai. Só que ele vai dizer, olha, mas se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem negligenciando a doce voz deste Espírito, se vocês continuarem extinguindo ele do meio de vocês, ele vai sair. Não é que ele vai sair, irmãos, porque eu creio que ele está aqui. Mas a chama, ela vai minguando, ela vai se apagando. Sabe, aquele fogo, aquilo que ardia, aquilo que queimava, ela vai se apagando, ela vai minguando, ela vai saindo. Então este Espírito, que tem poder de nos conduzir a mortificar os frutos da carne, não vai mais fazer isto. Então o que vai acontecer se este Espírito não agir? Se este Espírito não nos conduzir a isto, o que vai acontecer? Vai florescer então o quê? As vontades da carne. Então nós não vamos orar, então nós vamos ser imorais, então nós vamos viver em todo tipo de pecado e imoralidade. Então nós seremos uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Só que não é isso que Deus quer. O que Deus falou, olha, eu vou voltar. Cristo, Ele vai voltar para mim. Só que não é da minha vontade que vos deixeis órfãos. Então eu vou enviar sobre vocês este Espírito. E olha, se alegrem, porque Ele tem o poder de conduzir vocês em toda a verdade. Tudo isso, discípulos, que eu tenho falado para vocês, tudo isso, discípulos, que eu tenho ensinado para vocês, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo isso. E vai fazer vocês ficarem lá, perseverando, até que Ele desça. Até que então este mesmo Espírito que fez vocês nascerem de novo, que convenceu vocês, que levou vocês ao arrependimento, então Ele vai descer com poder e glória, e vai derramar o batismo, e vai derramar os dons espirituais. Então a minha igreja, ela vai viver, ela vai ter vida. Então as águas do Espírito poderão fluir. A visão que Deus deu a Ezequiel, olha, vai mais fundo. Tá bom, Senhor? Não, vai mais. Porque Deus quer que nós, de fato, vivamos cheios desse Espírito. Só que, irmãos, enquanto nós estivermos vivos para a carne, nós estaremos mortos para Deus. Não tem como nós vivermos para Deus e vivermos para a carne. Não tem como nós servirmos dois senhores. Ou nós servimos Deus, ou nós servimos o diabo. Ou nós vivemos para Deus, ou nós vivemos para o diabo. Não há meio termo. Jesus disse àquela igreja, olha, não adianta para mim vocês serem mornos. Melhor que vocês sejam frios. Mas Deus, irmãos, Ele quer nos trazer a vida. Deus, Ele quer, olha, Ele vai falar,
nós sabemos que o nosso padrão é quem? Jesus Cristo. E que o Espírito em nós vai nos conduzir a Ele. Então, como Ele morreu em Romanos, no capítulo 6, olha, ele vai dizer assim, olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais a morte, não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E também no capítulo 8 vai dizer assim, olha, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive pela justiça. É pela justiça. E ele vai continuar, olha, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vejam a atuação deste Espírito na igreja, irmãos. Vejam a atuação do Espírito Santo em nós, porque o apóstolo Paulo no capítulo 7, ele vai dizer das suas vontades da carne, só que ele diz, olha, porque agora mediante o Cristo, isso aqui, ó, esse pecado que me separava, irmã Michele, eu posso mortificar ele não vai ter mais domínio sobre mim, então naquele dia eu poderei vê-lo. Então, olha, eu estou morto para mim, eu estou crucificado com Cristo, a semelhança da sua morte, para que então eu possa viver uma nova vida, uma vida no Espírito. Só que o que me entristece, irmãos, e o que Deus tratou comigo, hoje eu estava ouvindo uma mensagem, e o pregador, ele dizia, falando sobre Sansão, ele disse que quando a Dalila, ele cortou as tranças, né, de Sansão, cabelo, e quando os filisteus estavam vindo, e a Dalila, olha, Sansão, os filisteus vêm de novo sobre você. E o Sansão disse assim, olha, eu vou de novo como dantes. Só que daí a palavra diz que o Sansão, ele não tinha percebido que o Espírito não tinha se ausentado dele. Eu temo, irmãos, que nós venhamos viver num comodismo tão grande, que não venhamos perceber a ausência desse Espírito. Porque, irmãos, uma vez que nós morremos para nós, uma vez que nós morremos para nós, o Espírito, ele nos deu a vida. Só que se nós estamos vivendo no pecado, não oramos, não buscando a Deus, é como se Cristo não houvesse sido crucificado. É como se a salvação não houvesse chegado a nós. É como se a graça, os meios da graça, não estivesse sobre nós. E o meu temor é que não percebamos essas coisas. É que nos acomodamos, chegamos a um nível de comodismo tão grande, que nem ligamos. Só que Deus, ele vem nos falar uma coisa, irmãos, que a gente pode estar no culto, a gente pode vir da palavra, a gente pode tocar, cantar, mas se não houver a atuação desse Espírito no nosso meio, não há vida na igreja. Não houve vida, não haverá vida em nós sem o Espírito Santo, irmãos. Aqueles 120, eles viram Jesus subirem, eles creram, eles foram convencidos.
Então ali eles dobraram os seus joelhos, mas eles não ficaram um dia e desanimaram. Eles não ficaram 2 dias e desanimaram. Eles não ficaram 3 dias e desanimaram. Eles continuaram a buscar, porque eles criam que ainda que a chama fosse pequena, Deus ia então enviar aquele poder sobre eles. Deus então ia enviar o Espírito Santo e todos seriam batizados ali. E foi o que se cumpriu. É esta morte, irmãos, que tem que estar em nós todos os dias. A morte para nós mesmos e a vida para Deus. A vida para Deus. E veja, na vida de Sansão, o Espírito Santo já tinha se ausentado dele. Só que ele então orou a Deus e pediu mais uma vez: olha, eu sei que este Espírito então saiu. O que ele fez? Ele reconheceu a sua fraqueza. Ele reconheceu que sem o Espírito Santo, de fato não havia vida nele. O Espírito Santo, não tem como nós nos santificarmos. Que sem o Espírito Santo não há como nos achegarmos a Deus. Porque é Ele quem nos convence. Eu creio, irmãos, que para ser derramado um avivamento, nós temos que buscar, então, este poder. Ah, não, mas ele virá, um dia ele virá. Os que permaneceram lá, os 120, eles sabiam que ia ser derramado. Só que eles não ficaram de braços cruzados. Eles ficaram lá buscando, insistindo: Deus, derrama, Deus, envia, Deus, nós estamos aqui, derrama deste Espírito. Nós queremos ser uma igreja que viva para Ti. Porque nós sabemos, e todos nós aqui sabemos, que o nosso corpo, ele está contaminado pelo pecado. Toda a concupiscência da carne, todo o mal, tudo isso não tem parte com Deus. Mas mediante o Espírito, nós podemos nascer de novo. E foi isso que eu creio que Deus fez com todos nós aqui. Só que nós acabamos deixando Ele. Nós acabamos negligenciando a voz dEle. Olha, vem aqui e prega. Os pastores pregam, todo mundo vem aqui e prega e fala: orem, busquem, façam isso, façam aquilo. E nós não fazemos. Porque o Espírito não falou? Não. Porque em nós habita o querer, a vontade, o livre-arbítrio. E nós não queremos. Mas esse Espírito, irmãos, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que ainda que em nós habite uma forcinha assim, aquela força que já tinha se retirado de Sansão, ela possa vir. E então todos os dias nos dando condição de morte. Não falo morte física, nos levando à oração e falando: Deus, me ajuda. Me ajude a cumprir tudo isso. Me ajude também a jejuar, porque o jejum também é um meio da mortificação da carne. Me ajude, Senhor. Então, se o Espírito, irmãos, ele se ausentar, então não há vida em nós. Mas Sansão fez uma oração. Ele se arrependeu. E o arrependimento não é lágrimas. É aquilo que vem do próprio Deus. É aquilo que vem do próprio Espírito Santo atuando em nós. É uma mudança de atitude. É uma mudança de mente para aquilo que Deus é e aquilo que nós somos diante dele.
crendo, sabendo que somos pecadores e que nós dependemos dele. Então Sansão fez aquela oração, irmãos, e o Espírito encheu, dando força para ele mais uma vez. Então que nós venhamos buscar, irmãos, este Espírito Santo. Olha, talvez estamos no meio de uma igreja, congregações, mas só que também existem pessoas que nunca nasceram de novo. Existem pessoas que não receberam, que somente receberam aquele símbolo de descer as águas e tal, mas não creram de fato nesta vida que dá morte e ressurreição e vida para Deus. Mas também eu sei, irmãos, que todos nós, assim como eu, a chama, ela está aqui, mas só que ela está lá, pequena, ela ainda está lá, quase minguando. Mas Deus, irmãos, Ele quer vir sobre nós e incendiar esse coração. Ele quer incendiar a igreja, incendiar as nossas vidas. Por mais que Ele não venha com tanta glória hoje, ou amanhã, ou depois, mas nós temos que crer e perseverar e buscar, crendo que então Deus, Ele virá e nos encherá deste Espírito Santo. Porque se Ele não vier, não tem como, se ele não nos conduzir, não tem como morrermos para nós. Então o nosso caminho será o inferno. Mas de graça, Ele nos deu este Espírito, irmãos. Foi de graça. Então que nós venhamos buscar a Ele, porque Ele está disposto. Não é do agrado de Deus que nós se percamos, não, mas é do agrado de Deus nos conduzir ao arrependimento. Não é, o Marco uma vez disse para nós, eu lembro, que ele citando, ele falou assim, olha, não é do agrado de Deus a morte do ímpio, porque ele sabe qual é o fim dele. É do agrado de Deus a morte do justo, aquele que estará com Deus, aquele que está lá, porque ele sabe que ele será ressuscitado, que ele viverá com Deus. Mas nós, irmãos, temos Jesus, fomos justificados. Então nós temos este Espírito Santo para nos conduzir ao arrependimento e nos levarmos a Deus, para que então todos os dias nós venhamos morrer para nós, nos arrependermos dos nossos pecados, mortificar a carne e viver para Deus. Amém, Senhor. Vamos estar em pé, meus irmãos. O que Deus busca, irmãos, é uma igreja cheia deste Espírito. Ele não está interessado em uma igreja religiosa. Ele está interessado numa igreja cheia do Espírito. Sansão, ele foi perdendo o Espírito dia a dia, porque as coisas continuaram funcionando para ele. E quando ele rompeu o último elo que ele tinha com Deus, então o Espírito já não estava mais nele. E nós, irmãos, nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. Se nós observarmos aquelas igrejas da Ásia, nelas Jesus dizia para que eles ouvissem a voz, ouvisse o que o Espírito dizia às igrejas. Se hoje nós pudéssemos ir até a Turquia, nós só íamos encontrar aquela cidade de Esmirna. O resto todas são ruínas. E por que isto, irmãos? Porque elas não ouviram a voz do Espírito. Não foi porque ele não falou, foi porque elas não ouviram.
Ele falou, mas elas não quiseram ouvir. E assim foi com Sansão. Mas quando Sansão estava lá naquele cárcere, ele orou a Deus e disse: Senhor, permita que eu vingue os meus olhos. O que ele estava pedindo não era os olhos materiais, mas ele estava dizendo: Senhor, eu perdi a visão espiritual, e se o Senhor puder me guiar mais uma vez, Senhor, se o Senhor puder me guiar mais uma vez, aquele pleno arrependimento, aquelas colunas onde o inimigo está festejando a vitória sobre um homem de Deus, a vitória sobre aquilo que é espiritual. Se o Senhor puder me conduzir, Senhor, mais uma vez até aqueles pilares, então tudo será destruído. Eu penso que é isso que Deus quer para nós nesta noite. Ele está nos chamando, irmãos, para que nós venhamos e derrubemos estes pilares que o inimigo criou sobre as nossas vidas, e que nós, irmãos, estamos tendo dificuldades em servir a Deus verdadeiramente, e o inimigo tem zombado da nossa vida, porque nós somos chamados de crente, somos um povo que queremos orar, que queremos buscar a Deus, que queremos ser cheios de Deus, mas nós patinamos nas nossas desculpas, nós patinamos na nossa vida, no dia a dia, e não conseguimos viver estas coisas. E o inimigo olha e diz: é mais uma vez, eles dizem que vão orar, mais uma vez, eles dizem que vão se consagrar, mais uma vez, mas continuam com a mesma vida. Mas o Espírito está nos chamando, irmãos, Ele está nos chamando, e se Ele te conduzir até este altar nesta noite, eu penso que esse aqui é o lugar para nós derrubarmos estas colunas, estas vigas, estas coisas que nos impedem, para que nós voltemos a nos alegrar nele, para que nós voltemos a nos alegrar no Espírito Santo mais uma vez, para que Ele volte a usar a igreja mais uma vez, para que os dons estejam em nós, para que a realidade do batismo com o Espírito Santo volte sobre nós. Aleluia! É um tempo, irmãos, é um tempo onde nós podemos nos entregar plenamente a Deus. E assim como as igrejas da Ásia, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, abra o teu coração para Ele, deixa que o Espírito encha a tua vida mais uma vez, para que nós possamos nos lembrar do tempo em que nós, irmãos, éramos cheios dEle. Aleluia, aleluia. Eu peço, irmãos, fale com Deus nessa hora, fale com Ele, abra o teu coração a Ele, converse com Ele nesta hora. Quem sabe seja a oração como a de Sansão, que Deus te leve até os pilares, aquelas colunas, que o Espírito possa te conduzir a este lugar, e elas possam ser derribadas nesta noite, e que tudo possa cair por terra nesta noite, e Deus possa mais uma vez ser glorificado através das nossas vidas, irmãos. Aleluia.
Fale com Deus, abra o teu coração a Ele nesta noite, e dê lugar ao Espírito Santo nesta noite. Dê lugar a Ele, deixa que Ele venha sobre a tua vida, que Ele derrame o teu poder, o teu Espírito, deixa que Ele te tome, deixa que Ele te encha, deixa que Ele glorifique o teu nome em nós. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, Senhor, que queremos mais uma vez sermos levados, Senhor, até aquelas colunas, Deus. Senhor, nos guie até cada uma delas, Senhor. O Senhor sabe o que precisa, Senhor, ser tirado, ser derribado. O Senhor conhece, Senhor, e nos leva, Senhor, até elas nesta noite. Que a nossa visão espiritual possa voltar, que o poder do Teu Espírito possa retornar sobre nós nesta noite. Senhor, somos um povo, Deus, que ouvimos a voz do Teu Santo Espírito, Deus, e queremos, Senhor, sermos guiados e conduzidos por Ele nesta noite. Leva-nos, Deus, leva-nos, Senhor. Oh Deus, vem sobre nós, encha-nos, derrama, Senhor, os dons espirituais sobre nós, batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo nesta noite. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai. Aleluia, aleluia. Deixa que Ele te encha nesta noite, deixa que Ele te tome nesta noite. Abra o teu coração, dê lugar ao Espírito de Deus. Deixa Ele nos transformar nesta noite, deixa Ele nos encher nesta noite. Pai, nós te glorificamos, Deus, pela belíssima voz do Teu Espírito, Senhor, que nos trouxe a este lugar, Senhor, que nos conduziu, Senhor, a este lugar, Pai, onde nós podemos ser tratados por Ti, onde nós podemos alcançar, Senhor, uma plenitude em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela condução do Teu Espírito, mediante a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por abrir, Senhor, o nosso entendimento nesta noite, para podermos compreender, Senhor, a Tua verdade, Deus. Obrigado, Senhor. E nós te agradecemos e te glorificamos, Deus, e te pedimos, leva-nos em paz nesta noite. Guarda-nos, Deus, livra-nos do mal, seja conosco, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e juntos possamos estar dizendo amém. Dê um abraço aí no irmão, na irmã que está do teu lado.